Existe uma regra do Y Combinator, o acelerador mais conhecido do mundo para startups que vendem a outras empresas. Zero código antes sequer de teres uma carta de intenção de compra assinada. Zero código. Eu construí o protótipo todo da Orion antes de ter isso. Sem ter qualquer carta, qualquer compromisso escrito, sem qualquer coisa. No episódio passado falámos sobre startups e como é que startups falham com dados reais. Hoje vou mais a fundo. Não é só o que corre mal, é o que fazer a seguir esta semana, com um método concreto. Sejam bem-vindos ao episódio número 37 de Zero to CEO. Ainda estamos a gravar no mês de agosto. Como eu já tinha dito, íamos fazer um episódio por semana. Portanto, não se esqueçam de subscrever o episódio em baixo, se estão no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Só no Apple Podcasts é que não tem suporte de vídeo, portanto, de resto podem sempre ver agora em formato de vídeo, mais fácil, mais apelativo para todos. Agradeço a todos que tenham seguido e, portanto, no episódio passado estivemos a falar da importância e de como construir uma startup do zero. Tivemos a falar dos vários métodos que podíamos usar para criar uma startup, não só para criar, mas métodos com resultados e com números reais de pessoas reais que já construíram uma startup e pontos fulcrais onde vocês devem focar. Mas este episódio não escrevi como quem já resolveu tudo. Escrevi este episódio e este guião porque, ao investigar isto esta semana, percebi que preciso aplicar isto a mim mesmo agora e não só de o explicar. Por isso, este episódio é tão prático quanto consigo torná-lo. Vou explicar o método e vou tentar aplicá-lo ao máximo na Orion sem preparar uma resposta prévia antes. Bem, eu não sei se vocês já ouviram alguma vez falar num livro chamado The Mom Test, de Rob Fitzpatrick. Aconselho vivamente, se não conhecem, a pesquisar e a ler o livro, se conseguirem. Mas o nome The Mom Test vem de uma ideia simples. Se perguntares à tua própria mãe se a tua ideia é boa, ela vai dizer que sim. Mas porque te ama, não porque seja o teu cliente. E este livro ensina a fazer perguntas que até a tua mãe não consegue mentir a responder. E, sendo bem sincero, o livro é um bocado estranho. Se começarem a ler, percebem que o livro é muito estranho desde o início, porque, não sei, a regra central é: quando estás a validar, não apresentes a tua ideia, nem peças opinião sobre ela. Em vez disso, perguntas sobre a vida da pessoa, sobre o que ela já fez, sobre problemas que já teve, nunca sobre o que ela acha da tua solução. Portanto, lá está. Aqui a ideia principal é: quando estás a validar uma ideia, a regra principal é nunca falar da tua própria ideia, mas sim perguntar sobre a vida real da pessoa. Portanto, a partida e a regra geral é um bocado estranha, já a te explicar, portanto, já percebem porque é que o livro é tão diferente e é tão conhecido mundialmente por isto. E porquê é que isto funciona? Porque existem 3 tipos de resposta que parecem boas e são completamente inúteis. Primeiro é elogios, e vou citar: uau, que ideia interessante, ou adorava usar isso. E não custa nada dizer isto, e não compromete a pessoa a nada. Existem as hipotéticas,
eu provavelmente compraria isso, porque ninguém sabe o que é que faria no futuro, mas as pessoas são bastante más a prever o seu próprio comportamento. E depois há ainda as opiniões genéricas. De género, acho que isso é o futuro do setor. E isto só há validação, mas não diz nada sobre essa pessoa. Especificamente, compraria de ti. Então estes três tipos de resposta, os elogios, as respostas hipotéticas e as opiniões genéricas, são três tipos de resposta que parecem validação e são completamente inúteis. Então, o que é que eu vou perguntar em vez disso? Pergunto a vocês. Se não fazemos estas perguntas, que perguntas é que vamos fazer? Perguntas sobre o passado, não sobre o futuro. Como por exemplo, da última vez que tiveste este problema, o que é que tu fizeste? E não o que é que farias se tivesses esta ferramenta. Perguntas sobre dinheiro já gasto e não que futuramente vá gastar. Por exemplo, já pagaste alguma coisa para resolver este problema? Se a resposta for não, o problema pode não ser suficientemente doloroso para gerar venda real. E o próprio livro diz uma coisa que eu gosto particularmente. Não precisas de 100% de certeza, basta algumas conversas boas para passares de 0 a 60% de confiança. Depois disso, o retorno de cada conversa nova diminui. E depois, existe uma regra específica para negócios que vendem a outras empresas, como, por exemplo, a Orion. Zero código antes de ter uma carta de intenção assinada. Uma carta de intenção não é um contrato, é um documento bastante simples em que um potencial cliente diz, por escrito, se construires isto com estas características, eu comprometo-me a comprar. Não custa nada essa pessoa assinar, mas custa mais do que um elogio verbal. Obriga a um mínimo compromisso real. E eu fiz exatamente o oposto. Construí primeiro, meses de trabalho, e só depois fui procurar quem quisesse comprar. E isto não significa necessariamente que estraguei tudo, mas significa que construí sem essa camada de proteção que esta regra dá. Portanto, fica aqui, zero código antes de ter uma carta de intenção assinada. É um documento simples que obriga a um mínimo de compromisso real. Bem, e então, como eu disse no início do episódio, vou aplicar isto agora, em voz alta, à minha própria situação. Das conversas que já tive com gestores de fábrica, quantas foram realmente sobre a vida deles? Sobre os problemas que já tiveram, o dinheiro que já gastaram a tentar resolver este problema, e quantas foram eu a apresentar a Orion e a esperar por um elogio ou uma opinião genérica? E vou ser bastante honesto, a maior parte foi a segunda coisa. Eu a mostrar e eles a reagir, não eles a contar-me a vida deles primeiro. Isto significa que uma parte do interesse que recolhi até agora pode ser exatamente o tipo de sinal falso que o livro avisa para não confiar. Não é confortável como acham que é dizer isto em voz alta, mas é mais útil do que fingir que toda a avaliação que tive até agora era sólida. Então, e o que é que muda a partir de agora concretamente? Nas próximas conversas de Outreach, vou mudar as perguntas. Muito menos o que acha, e vou abrir parênteses, o que acha da Orion, e mais como resolve isto hoje e quanto é que já gastou a tentar resolver. Vou também tentar, pela primeira vez, pedir uma carta de intenção simples a quem mostrar interesse real.
Isto não é um contrato, não é nem nada que se pareça, só um compromisso escrito para quem, para separar quem está genuinamente interessado de quem só está a ser simpático. Isto pode doer, sim. Pode revelar que tenho menos interesse real do que pensava. Mas prefiro saber isso do que continuar a construir em cima de sinais que talvez não sejam reais. A validação não é sobre ouvir coisas boas. É sobre criar condições em que só ouves a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Se as tuas conversas de validação só te fazem sentir bem, provavelmente não estás a validar. Estás a procurar aprovação. E então, para tornar isto ainda mais útil, não só para mim, vou partilhar as perguntas exatas que vou tentar usar nas próximas conversas de outreach. Porque saber a teoria do mom test é uma coisa, ter frases prontas na ponta da língua é completamente diferente. Já não vou começar com, e vou abrir parênteses, temos uma plataforma de inteligência operacional para fábricas, então o que acha? E começar com, da última vez que uma máquina parou inesperadamente na sua linha, como é que soube? Quanto tempo demorou a perceber o que é que se passava? Estão a perceber esta dualidade? Já ficou diferente a minha pergunta. A minha pergunta ficou mais de conhecer aquilo, eh, de dar a conhecer ao Ryan para começar a perguntar perguntas pessoais. Fazer o mom test. E vocês já conseguem ver aqui a adaptação que eu consegui fazer para ser muito mais fácil de responder do que um texto nada a ver sobre o Orion a dar a conhecer e tudo mais. E sim tentar ir mais por este lado de sensibilizar as pessoas e de entrar mais na vida pessoal das pessoas, dos gestores de fábrica, por exemplo. Ou- e também vou abrir parênteses agora. Por exemplo, já experimentaram alguma ferramenta ou processo para reduzir esse tempo de paragem? O que usaram e por que o deixaram de usar, se deixaram? Esta pergunta é ouro. Se já tentaram e desistiram, sei exatamente que a barreira que preciso resolver é diferente. Se nunca tentaram, vou provavelmente saber que o problema não seja suficientemente doloroso ainda. Outra pergunta que eu vou fazer e outra coisa que eu vou dar é: consegue-me estimar quanto é que uma hora de paragem não planeada custa à fábrica? E isto não é sobre a venda, é sobre preencher, perceber se o problema tem peso financeiro suficiente para alguém querer pagar isto, para pagar por uma solução. Se a pessoa não souber responder, ou o número for pequeno, isto também torna-se informação valiosa. E a pergunta final, e se calhar a mais confortável: se eu voltasse daqui a 2 semanas com uma proposta concreta, baseada no que me está a contar, fazia sentido continuarmos a conversa? E esta pergunta não é uma venda, é um pequeno teste de compromisso, como já tínhamos falado anteriormente. A resposta a isto já me diz muito mais do que qualquer elogio educado que possam fazer. Portanto, vim aqui falar do livro porque este mom test é algo que nós devíamos todos adaptar. Eh, Todos não, devíamos. Acho que é importante nós também olharmos para este lado do lado de quem está a receber a pergunta. E realmente eu consigo perceber que é muito mais fácil responder a estas perguntas e é muito mais natural eu responder a estas perguntas do que responder a uma pergunta do que é que acha do Orion, por exemplo. E estas perguntas parecem-me sempre muito mais dinâmicas e entra aqui em algo diferente dentro das pessoas. Portanto, acho que hum, acho que vai ser importante agora no início de setembro começar a utilizar este mom test
para ver se realmente funciona. Claro, se funcionar, vir aqui dizer se funcionou ou não funcionou. E basicamente é isso. Mas existe mais um princípio que eu também queria falar do IC Combinator que me ficou bastante na memória. E este chama-se a solução 90-10. A ideia é bastante simples, mas é um bocadinho complexa ao mesmo tempo. Tu muitas vezes consegues entregar 90% do valor que uma pessoa precisa, com apenas 10% do esforço que imaginavas que era necessário. E então, o conselho é procurar sempre essa versão mais pequena primeiro, em vez de ir direto à versão completa e perfeita. Se tu conseguires entregar 90% do valor com 10% de esforço, procura sempre essa versão. E isto obriga-me a uma pergunta desconfortável sobre a Orion. Construir um gêmeo digital completo, visualização em tempo real, múltiplas máquinas, indicadores, base de dados, tudo. Isto não é a versão 90-10, é provavelmente a versão 100% ou perto disso. Se eu tivesse aplicado esta regra desde o início, se calhar a primeira versão seria só um alerta simples por SMS ou e-mail quando uma máquina parasse. Nada de uma visualização bonita, só o essencial que resolve a dor mais aguda. E isto não teria demorado tantos dias, nem sequer se calhar um mês, e já teria uma resposta real do mercado há muito mais tempo. A versão mais pequena e mais feia do teu produto, que resolve só a parte mais dolorosa do problema, quase sempre ensina mais sobre se vale a pena continuar do que a versão mais completa e bonita que sonhaste construir. A tentação de construir a versão perfeita é muitas vezes só medo disfarçado de validar depressa. Portanto, ficam aqui estas duas ideias. Tentem esta ideia do 90-10. 10% de esforço para 90% de valor para o cliente final e aplicar o MAM test aos vossos clientes, às pessoas a quem vocês vão vender o produto. Tentarem, se conseguirem, a carta que falámos no início. Claro que é algo bastante importante, mas não é fundamental. E mudarem o vosso sistema de outreach, a falarem com os gestores de fábrica, se forem gestores de fábrica, ou falarem com outras pessoas responsáveis também por um setor, não é? Portanto, se estás a validar alguma coisa, mesmo que não sejas o fundador da tua startup, experimenta esta mudança simples. Da próxima vez que perguntares a alguém o que acha da tua ideia, não perguntes isso. Pergunta sobre a vida deles primeiro. Entra dentro da vida deles primeiro. A diferença nas respostas provavelmente vai te surpreender. A mim também provavelmente vai surpreender na próxima semana, quando testar tudo isto. Estas 2 últimas semanas de agosto não tenho incidido tanto sobre a Orion, portanto poderá estar aqui alguns temas um bocadinho mais genéricos. Portanto, estas coisas que estou a dizer vão só ser aplicadas no início de setembro. Portanto, e aí vamos ver no que é que vai dar. Para já, só me resta despedir. Já vamos com algum tempo de episódio. Portanto, muito obrigado se estiverem desse lado. O meu nome é Tomás Magalhães. Então, estás a ouvir dizer do CEO. Muito obrigado se já subscreveste. Se ainda não subscreveste no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, é só ir aqui abaixo, clicares no botão de follow e já dentro do canal tem lá todas as informações que irás precisar. E pronto, é tudo. Tenham o resto de uma boa semana e até segunda-feira.